Sou o professor Robson Macedo, disciplina Arte, e hoje nós iremos dialogar, conversar sobre danças e brincadeiras tradicionais do folclore brasileiro. As danças e as brincadeiras tradicionais do folclore brasileiro, ela tem como uma marca na comunidade que caracteriza determinada região, determinadas famílias, e ao longo do tempo elas vão tendo essas modificações e essas variações que vai trazendo, que vai surgindo como algo cultural da comunidade, algo popular que passa de geração em geração. A importância que se dá na preservação desta cultura, destas danças, dos jogos, das brincadeiras, é uma forma de valorizar o ambiente popular em que ali se encontra. E por isso, nossa cultura no Brasil, nossa cultura no país, ela é rica por sua expansão popular, por sua diversidade. Essas variações são danças que se tornam brincadeiras no nosso convívio, principalmente na época que vivenciamos esse ambiente tão gostoso que é o ambiente da criança, do adolescente, nas brincadeiras de ruas. E se torna uma tradição, se torna algo marcante do nosso país, das nossas regiões. Então, por que a importância desse legado cultural? Sabemos a enorme contribuição essas danças e brincadeiras tradicionais folclóricas brasileiras, ela traz para a comunidade, para a região. O fortalecimento do acervo cultural, a compreensão das crenças na sociedade, os valores que determinam o grupo social, a preservação das danças e brincadeiras no passado e no presente. Essas tradições das danças, das brincadeiras, desse folclore, elas permitem essa interação na sociedade, fazem com que esse trabalho cognitivo nas crianças desenvolvam mais uma didática criativa para as crianças, para a sociedade, para os adolescentes. Então sabemos que elas promovem essa interação, sabemos o quanto elas promovem esse ambiente social, esse ambiente comunidade, a importância da manutenção desse folclore, essa cultura folclórica, essa preservação, sabendo a riqueza do nosso folclore brasileiro, essas danças que representam essas tradições, essa cultura, essas regiões que são caracterizadas, são marcadas, esses aspectos de festas religiosas, de lendas, de fatos históricos que vivenciam o cotidiano, essas brincadeiras, danças que se transformavam em brincadeiras. Interessante porque até o figurino, até as roupas, elas também faziam parte do ambiente da diversão. E a música também não deixa de fazer parte de ambiente como esse. Essas danças folclóricas são caracterizadas por coreografias, por solistas, por instrumentos típicos. Pau de fitas, uma dança que quem trouxe ela para o Brasil foram os portugueses. Ela é muito marcante na Espanha. É um ambiente em que surgiu através de uma brincadeira, com um desenvolvimento de coreografias, e terminou sendo caracterizada por uma dança. A dança do pau de fitas consiste em uma dança de roda, usando um mastro enfeitado, longas fitas coloridas amarradas no topo. Essa coreografia ela desenvolveu uma forma de ciranda, que também é uma dança folclórica tradicional no nosso país. E este mastro central, que é o colocamos como a ideia do pau de fitas, porque este está conectado com essas fitas, ficam no chão na centralização. As fitas ficam presas na ponta, em suas extremidades, e é sustentada por cada dançarino. Durante essa translação, esse zigue-zague em torno desse centro, as fitas elas vão sendo traçadas, encurtando e trazendo este visual de movimento
contrário das fitas. Esta variação traz músicas e instrumentos também que influenciam muito esta cultura. Tem suas músicas próprias, tem a sua performance própria, coreografia. Batuque é uma forma genérica, é uma ramificação de um movimento, de uma tradição religiosa afro-brasileira, que é uma manifestação voltada para os deuses da cultura africana. Se encontra aqui no Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. E hoje os nossos vizinhos argentinos também têm esta dança, esta cultura folclórica do batuque em suas regiões. É um culto feito exclusivamente aos deuses afro-brasileiros, africanos, para melhor compreender, e traz essa homenagem a esses deuses com a comunicação, com a dança, com a coreografia, com os instrumentos, fazendo com que essa divindade possa ter a riqueza da dança, da coreografia e da música. É interessante porque, apesar de ser semelhante ao candomblé, o batuque possui seus próprios rituais, os seus próprios jogos, as suas comidas típicas e sua forma de culto dentro do seu templo e fora dele. Ele surgiu de uma dança, de uma brincadeira tradicional afro-brasileira, dança dos arcos floridos. É uma dança que é conhecida por jardineira, por balainhas, tipicamente da região sul, Santa Catarina e Paraná especificamente. Também é uma dança que normalmente é feita por mulheres. Arco florido, colorido, com movimentos ondulares, movimentos circulares, para que esse arco, esse desenho do arco, ele possa ter uma desenvoltura no visual de quem assiste. O movimento do corpo também é importante, é um exercício para o corpo. Essa coreografia, com essa música típica, com essa dança regional, se torna o nosso folclore. A jardineira, como uma dança popular na região em que nós citamos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a dança se realiza-se sempre nas festas, é a dança do Cupido, referindo-se sempre à beleza das flores, sempre a colheita, o jardim. Teve sua origem, claro, desde Portugal. A Espanha, por sua vez, absorveu essa cultura vindo dos alemães. Existiu um período em que os alemães, poloneses, vieram para o Brasil, fugidos da guerra, e se instalaram no sul do país. Com eles vieram esta dança, chamada a dança dos arcos. O carimbó. O carimbó é uma dança em que os pares, homens e mulheres usam vestidos, mas deixam a barriga e os ombros de fora. Por quê? Porque elas enfeitam com colares ou pulseiras. Suas danças normalmente são pés descalços, mulheres com saias rodadas, saias franzidas. Este ritmo, o carimbó, essa dança indígena, o carimbó surgiu com músicas regionais. Nós temos algumas variações do carimbó, que é a lambada e o tecnobrega. O carimbó, ele se tornou patrimônio cultural imaterial do Brasil. E isto ficou registrado no ano de 2014, no mês de setembro. Foi registrado, foi aprovado unanimidade pelo Conselho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 26 de agosto é celebrado o centenário do cantor e compositor Augusto Rodrigues, um dos importantes músicos do ritmo do carimbó. Uma das regiões que mais atua com o carimbó hoje é o norte, especificamente Belém do Pará. Sobre a ciranda, uma dança, um ritmo, uma brincadeira típica portuguesa. Percebe-se a grande influência portuguesa no nosso país. É um movimento suave, movimento circular, dança de improviso, dança que traz composições para reflexão. É um ambiente em que as pessoas se soltam, ficam mais serene, mais tranquila. É uma dança sem muito movimento, mas união de mãos em torno de um centro determinado. A ciranda do nosso país
Hoje, além de ser dança, também ela sempre foi uma brincadeira. É uma dança pernambucana. Se originou na ilha de Itamaracá. Eram mulheres de pescadores que cantavam e dançavam, esperando eles chegarem do mar. É uma formação de roda, um ritmo que traz uma simplicidade, um compasso bem marcado, bem elaborado, com zabumba, com bumbo, um toque mais abafado, tarol, ganzá, maracá. São coreografias de movimentos que nós chamamos de cirandeiros. O fandango é uma dança de inúmeros nomes, surgiu Portugal e Espanha. Hoje, Brasil também tem essa cultura folclórica, dessa brincadeira, dessa dança fandango, principalmente na região sul do país, Rio Grande do Sul. Um movimento mais frenético, mais agitado, mais para frente, sempre com cores, com desenvoltura, com pomposidade, né? Com todo o estilo que o cavalheiro com sua dama possa ter. O fandango lusitano, como nós chamamos os portugueses, é preservado em várias comunidades. O fandango, ao chegar ao Brasil, iniciou-se no litoral do Paraná. É um gênero musical, hoje também coreografia, tem até associações espalhadas no sul do país. É um ambiente musical, coreógrafo, poético. Existem festivais específicos para isso. Esses colonizadores trouxeram esse ambiente rítmico para a região sul. No entanto, era uma brincadeira, era uma diversão e se tornou algo social, fixo, implantado em forma de dança, com o acompanhamento da viola, a viola de 5 cordas, a rabeca. O coco de roda, típico da região nordeste, surgiu nos engenhos de açúcar, conhecido como a antiga capitania pernambucana. Alagoas, Paraíba e Pernambuco têm esse coco de roda como algo importante no folclore. É uma mistura dos batuques africanos com a dança indígena. Essa dança de roda é acompanhada por um cantor ou uma cantoria, executada em pares, fileiras ou círculos durante as festas populares. Essas nomenclaturas diferentes como pagode, zambê, coco de usina, coco de roda, coco de embolada, coco de praia, coco de sertão, coco de umbigada, são nomes que surgiu através de uma característica no desenvolvimento desse coco. E essa dança ela foi se transformando dentro do gosto da população do local. A população local ia meio que fazendo algumas adaptações. É um som característico, é um som que vem de instrumentos como ganzá, surdo, pandeiro, triângulo, sandálias de madeira. Artistas notáveis, conhecidos nacionalmente, como Bezerra da Silva e Jacques do Pandeiro, eles se dobraram e se inseriram dentro do coco que nós conhecemos, coco de roda. O jongo, uma dança rural, cantada, é uma espécie de samba, um samba africano. Da mesma forma, nossas influências do continente europeu, principalmente Portugal, nós temos influências do continente africano. De uma região para outra, existem algumas coreografias diferentes, mas a ideia do ritmo da dança, da brincadeira jongo, sempre igual. Por exemplo, o jongo tem alguns nomes: caxambu, corimá. É uma dança brasileira, é inserido no âmbito de danças conhecidas como umbigada. O jongo foi trazido para o Brasil naquele período em que os negros eram vendidos. Essas comunidades foram se formando e vindo com sua cultura. Especificamente, o território da República de Angola é um dos territórios em que tem muita tradição no jongo. Não podemos deixar de citar essas expressões religiosas que ali existem, as linguagens, os símbolos religiosos, o sagrado para eles, que é muito importante. O berimbau é um instrumento muito presente na dança e nos jogos do jongo. A viola, o pandeiro, os instrumentos percussivos. Na Paraíba, esse jongo ele é muito presente. A Bahia foi das primeiras localidades. No Rio de Janeiro, o jongo ele adentrou das comunidades. E daí por diante, esse samba rural, esse samba interiorano, que veio com essa influência muito forte africana, se tornou
a coreografia do Umbigada, que é uma coreografia de dançarinos solistas. É uma forma estilizada do swing jongo, o jongo da Serrinha. O próprio Heitor Villa-Lobos, o grande compositor do Brasil, se influenciou-se por esse jongo. Inclusive, uma das suas grandes obras, que é o Choro número 10, foi composta por influência da rítmica e da dança do jongo. Que riqueza, que oportunidade única. Você, aluno, que está aí do outro lado da tela, assistindo, preenchido com tanto conhecimento, com tanta cultura. É uma honra para cada um de nós aproveitarmos esse momento e aprendendo. Andamos o mundo, andamos o país, conhecemos as nossas regiões sem mesmo precisar sair de casa. Sou o professor Robson Macedo e é sempre uma honra poder compartilhar conhecimentos artísticos com vocês.